destas frases aí bem polêmicas do presidente Lula, a gente vai repercutir agora com ele, Miguel Daoud, analista de economia e política. Bem-vindo, Daoud, à nossa programação. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Paulo. Um abraço a você e um abraço a todos. Obrigada. Daoud, o presidente Lula está provocando o mercado ou tentando encontrar álibis ali para sua inabilidade com a condução econômica? Olha, encontrar álibis é importante, né? Mas só que o momento não é para isso. Nós percebemos, como você coloca aí, o crescimento da dívida e o presidente ainda questiona o que é melhor, cortar gastos ou crescer, né? O presidente Lula, assim, com todo o respeito, eu acho que ele precisaria entender um pouquinho a dinâmica do mercado. O que mudou nos últimos tempos para que nós tivéssemos esse sentimento que nós estamos tendo, né? A economia, em que o dólar hoje está a 5,50, se nós fizermos aí uma retrospectiva, né, do dólar, a gente vai ver que ele está mais alto nos últimos 25 anos, está chegando lá, a dívida crescendo. Agora, por que isso está acontecendo? A inflação, de uma certa forma, ela não é uma inflação perigosa, né? O emprego está bem, a arrecadação melhorou. Agora, por que o mercado está assim? Pelas expectativas. Então, o presidente, se ele entendesse um pouquinho, que se ele trouxesse um otimismo para o presente, a arrecadação poderia subir e ele poderia diminuir um pouco o teto de gasto, o gasto, né? Ou continuar com o gasto da forma como ele quer, mas precisa ter arrecadação. Para ter arrecadação, precisa ter credibilidade. Para ter credibilidade, não se pode agir da forma como se está agindo, né? Nós estamos vendo aí discussões sobre a descriminalização da maconha, 50 gramas, 60 gramas, o Congresso lá festejando São João, sem um projeto, polarizado. Então fica difícil. O investidor fala, não, meu Deus do céu, o Brasil é um país fantástico, mas só que ele está muito mal gerenciado, né, pelos poderes. E dentro desse sistema eu não vou botar o meu dinheiro lá, uma vez que também, para mim, é mais fácil aplicar nos Estados Unidos, paga um pouco menos, mas eu estou totalmente seguro, né? E o risco está aí, Paulo, o risco está exatamente aí, né? Quando você tem uma alta de dólar, o que você faz? Você aumenta os juros. Só que aqui o dólar, os juros está num patamar, é o segundo juros mais alto, né, em termos reais do mundo, e a nossa moeda perdendo valor. Então, é isso que o governo tem que entender, que há aí um erro na gestão das expectativas. A gente fala toda vez aqui, nós comentamos isso, porque não tem o que falar, né? Não dá para a gente falar, olha, não, a inflação, né, tem o PIB potencial que agora vai, não vai. Tudo isso é conversa se o governo não entender que a responsabilidade pela gestão a responsabilidade pelo gerenciamento da expectativa é dele. Então, está aí o resultado, cada vez mais consolidando aquilo que a gente já vem falando há algum tempo aqui. Miguel Daoud, muito bom dia para você. É sempre um prazer conversar contigo. O presidente Lula, ele até falou, né, que o Brasil gasta pouco em relação a outros países com dívida PIB acima de 100%, e o Brasil tem apenas 73%, 74%. Falando, inclusive, que não tem que cortar despesas ou não tem que avaliar cortes tão intensivos assim nas despesas. O problema é saber se precisa ou como conseguir aumentar a arrecadação. O Brasil gasta pouco, Daoud? O Brasil tem espaço para gastar mais? A gente pode abrir mais a carteira, inclusive porque tivemos arrecadações recordes aí ao longo dos últimos meses? Olha, Felipe, as pessoas chegam para o presidente e dizem assim, presidente, o Japão tem uma dívida PIB de mais de 200%, né? Não é isso? Acho que é mais ou menos isso, 200%
é a dívida do Japão em relação ao PIB, e não tem problema nenhum. Mas precisam dizer para ele, não tem problema nenhum, porque a taxa de juros lá é negativa. O Estado tem dinheiro emprestado, mas praticamente as pessoas pagam para deixar dinheiro. Agora que subiu um pouquinho. Então, a questão não é a relação dívida-PIB, a questão é custo do dinheiro. Quer dizer, qual é a capacidade operacional que o Brasil tem de gerar impostos ou gerar receita para pagar 10%, 10,5%, a dívida implícita, né, que é aquela que custa mesmo para o governo, para rolar a dívida, está quase 20%, 16%. O Banco Central publica esse dado. Então, qual é o país que tem condições? Então, Perdão, a relação não está na dívida. A relação está o quanto você paga. Se o Brasil pagasse 1% de juros, poderia dever mais. Então, é essa a lógica, é simples, não tem nenhuma uma informação além disso. Menor juros, você pode dever mais, porque você vai ter capacidade de pagar. Agora, no nosso caso, não. Você viu a dívida crescer 3,5% em um mês? É muita coisa, Felipe, é muita coisa. Então, é isso que não se entende. E o que mais é revoltante, que poucas pessoas falam para o governo isso. Não adianta ficar analisando na margem, na franja. Essencialmente é isso. Pode haver mais? Pode. Mas desde que nós tenhamos uma taxa de juros mais baixa. O que é feito para baixar essa taxa de juros? Nada. Absolutamente nada. Só gogó, só discurso. Então, infelizmente, nós vamos ter que continuar. Eu, particularmente, não concordo com isso, que tem que gastar mais, porque outros países devem mais em relação ao PIB e não tem problema nenhum. Nós temos um problema, vou repetir mais uma vez, nós não temos um Congresso voltado, capacitado para entender e para ter patriotismo em relação a uma nação. Nós não temos um executivo capaz de entender que o seu papel importante também é gerenciar as expectativas do mercado, porque senão nós vamos acabar pagando caro. Você viu o dólar hoje aí, neste patamar, isso acaba tendo uma indexação muito forte dos preços em todos os segmentos da nossa economia.